Não é outro evangelho. É o mesmo evangelho. O evangelho eterno. O evangelho do passado, do presente e do futuro. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que mesmo que um anjo do céu anuncie um outro evangelho, que seja ele anátema. É o mesmo evangelho. Mas nós não podemos nos esquecer de um fato, de que o evangelho é bênção e é maldição. O evangelho é bênção para aqueles que creem em Jesus Cristo. O evangelho é bênção para quem o recebe, para quem o aceita. Mas o evangelho é também maldição para aqueles que o rejeitam. Quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado, está condenado, e a ira de Deus sobre ele permanece. Isto é evangelho. Então, o evangelho é maldição também para os perdidos. Mas por que este anjo vem aqui fazer esta proclamação de evangelho eterno? E vem dizer para o povo: temei a Deus, dai-lhe glória, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar. Sabem por quê, meus prezados irmãos? É porque estes perdidos que estarão aqui, os ímpios, que estarão sob a tutela do anticristo, que serão adoradores da besta, estes têm de reconhecer a majestade de Deus, a soberania de Deus, e têm que reconhecer a misericórdia de Deus. Mesmo perdidos, eles vão ter de reconhecer que Deus é o Deus soberano, é o Deus majestoso, é o Deus misericordioso, que eles não souberam aproveitar a misericórdia de Deus. E o fato deles serem conscientizados disso, isso vai doer muito mais para os ímpios, mas eles terão de dar glórias a Deus. Por isso que o anjo diz: olha, temam a Deus, deem glória a Deus, adorem a Deus. Vocês perderam a oportunidade, mas reconheçam que Deus é Deus. Às vezes a gente está no culto e passa alguém na rua e de uma maneira zombeteira gritam lá: aleluia. E eu fico pensando: você não sabe que um dia você vai ter que dizer isso também, aleluia. Só que você não vai ter a oportunidade de dizer como nós dizemos, não. Só que você não vai poder dizer isso como salvo, não. Você vai ter que dizer isso como perdido, como condenado à perdição eterna. Mas você vai dizer isso. O que Paulo escreve na carta aos Filipenses? Ele diz que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e para que todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, se dobre ante Jesus, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Isso não é universalismo. Não há salvação depois que esta oportunidade passa. E é isso que este anjo vem fazer, para que reconheçam a majestade, a soberania e a misericórdia de Deus. Aí vem um segundo anjo,
E este segundo anjo, ele anuncia: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Babilônia era a cidade antiga, cidade imperial, cidade que dominava o mundo, que tanto mal fez a Israel, a cidade que Saddam Hussein queria reconstruir, e ele investiu milhões de dólares para levantar de novo a Babilônia. Mas esta Babilônia aqui que caiu, Babilônia geográfica, Babilônia cidade, a Babilônia histórica, essa Babilônia já caiu há muito tempo. Mas esta que o anjo está anunciando aqui é a nova Babilônia, é a Babilônia da igreja dos adoradores da besta. Babilônia é aqui, é a igreja que vai reunir gente de todas as religiões. E esse processo de união de todas as religiões já está em andamento. Há um ecumenismo aí em andamento. E ecumenismo é obra do diabo, porque não é propósito de Deus, não é plano de Deus que se unam organicamente as religiões, as igrejas. Não é isso que Deus quer. Deus quer que os crentes vivam na igreja de Jesus Cristo, sim, que vivam o Evangelho de Jesus Cristo, mas que não tem nada que se unir com uma grande e forte igreja. Esta é a igreja satânica. A igreja satânica já existe aí em vários lugares. Machado de Assis, o escritor brasileiro, tem um de seus contos, ele titulou o conto A Igreja do Diabo. E ele inventa lá na sua imaginação, na sua inspiração literária, ele conta como existindo uma igreja do diabo. Mas não é só a imaginação do Machado de Assis, não. E dizem que esta igreja satânica que já existe, e tempos atrás houve um congresso de bruxos no país da América do Sul, creio que Colômbia, em que decidiram que poriam em cada igreja evangélica que servisse a Jesus, poriam um missionário, um mensageiro, um missionário de Satanás, para trabalhar nas igrejas que servem a Cristo. E uma pessoa disse assim: e na igreja tal, uma igreja perto da gente aqui, na igreja tal já tem lá. Espero que não tenha nenhum aqui não. Se tiver, para trás de mim, Satanás. Mas essa é a Babilônia, que não vai resistir, porque ela não é de Deus. O diabo, a besta,
mais à frente você pode ver em Apocalipse, que serão todos eles lançados no lago de fogo. Terceiro anjo vem e diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. A respeito da Babilônia, verso 8 diz que aquela grande cidade deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Babilônia é a cidade da prostituição. E para Deus, prostituição não é só a venda do corpo para atos sexuais. A idolatria é prostituição para Deus, porque quem serve aos ídolos está traindo a Deus, é um traidor do Criador. E Babilônia é a cidade da prostituição, da idolatria, é a cidade das alegrias, das festas. O vinho é sinal de alegria, de festas. Pessoa que se envolve com o vinho e se torna viciado do vinho, né? Parece uma pessoa alegre. Vinho alegra. E Babilônia servia o vinho. Mas agora esse terceiro anjo diz que aqueles que adoram a besta vão tomar um vinho, sim. Mas não é o vinho da Babilônia, é o vinho da ira de Deus. E diz o texto que é o vinho puro, não é o vinho misturado. Vinho da ira de Deus não é o vinho misturado. Isto é da ira sem a misericórdia de Deus. E ai daquele que cai sob a ira de Deus. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Não brinquem com Deus, não brinquemos com Deus. Deus é misericordioso, Deus é bom, mas Deus é justo. E estes que adoram a besta, que tem um sinal na testa ou na mão, esses vão beber do vinho da ira de Deus. Nesse verso 9, esta expressão, se alguém adorar, esse ser aqui não é o ser condicional. Pode ser que tenha alguém que não adore. Não, todos aqui adoram. É uma expressão que foi traduzida assim, com ser, mas é uma expressão da língua em que o Novo Testamento foi escrito, que diz: se e realmente, se alguém adorar a besta, realmente adora a besta, vai beber do vinho da ira de Deus, do vinho da ira sem misericórdia. Mas ele continua dizendo: olha, será atormentado, verso 10, será atormentado com fogo e enxofre. Eu não sei como é que acontece a mistura aí do fogo com enxofre. Também nem quero saber, não. Mas dizem que o enxofre ardente provoca males físicos nas pessoas que têm de alguma maneira o contato com ele, e nem precisam ter o contato.
mas ao fogo e enxofre serão atormentados, diz o texto, diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Serão atormentados. E a fumaça do seu tormento, verso 11, sobe para todo sempre. A igreja presbiteriana dividiu-se há muitos anos atrás, há uns 70, 80 anos atrás, a igreja presbiteriana no Brasil, saiu um grupo da igreja presbiteriana e que dava ênfase ao fato de que os que rejeitam a Jesus Cristo são condenados às penas eternas. E esse grupo achava que a igreja não dava ênfase a isso. Os teólogos da igreja deixavam a impressão de que não existe este tormento eterno para os perdidos. Os adventistas ensinam que não existe isso, que aquele que rejeitou o evangelho de Jesus, ele morre e é destruído, desaparece. Não existe tormento eterno. E os adventistas, muito organizados que são, que realmente são, eles estão espalhando essas doutrinas deles, que muitas delas nada têm a ver com o ensino da palavra, em programas bonitos e agradáveis, e que estão prendendo aí os crentes. Mas eles ensinam isso. Rejeitou Jesus, quando morrer, é destruído, acaba. Mas não é isso que a palavra diz. Diz que eles serão atormentados, que a fumaça do tormento vai subir para sempre, quer dizer, que não vai parar. Diz que eles não têm repouso, nem de dia, nem de noite. É isso que as vozes dos juízes estão anunciando. Agora, parece que neste verso 13, João faz um comentário. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Parece que é um comentário de João. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: é necessário que os santos sejam perseverantes. Paciência aqui é perseverança. Ele está comentando para a igreja. A igreja está no céu arrebatada, mas quando João está vivendo, não. A igreja está aqui ainda, quando João está vivendo. Na visão, a igreja está nos céus. Mas ele disse: é necessário que os crentes perseverem. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas isso não significa, meus prezados, que nós somos salvos pela nossa perseverança. Pelo contrário, nós perseveramos porque somos salvos. Os salvos perseveram. Os salvos permanecem. Os salvos estão seguros. Quem não permanece, quem não persevera, é porque nunca foi salvo. A nossa salvação não depende de nós
de nossos esforços, de nossa luta para permanecer diante de Deus. É Deus quem segura. Se Deus não segura, é porque ele não foi salvo. Nunca foi. Eu não estou falando de igreja, de ligado à igreja, de excluído da igreja. Eu estou falando de perseverança dos santos com Deus, diante de Deus. Pode ser que haja gente na igreja que não está perseverando e que não vai estar junto dos remidos. Pode haver gente na igreja que tem o seu nome na igreja, mas não tem, Eliette dizia isso aqui, né? Tem um nome no rol de membros da igreja, mas não tem o nome no livro da vida. E pode ser que haja gente que não está na igreja, mas crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor por algum motivo, um ou outro motivo, não sei, não está na igreja. Mas a minha crença, pelo que eu aprendo da Bíblia, é que quem não persevera é porque não é salvo, porque nunca foi salvo. Salvo não perde a sua salvação. Irmãos, não ensine ao contrário disso. Não fiquem em dúvida quanto a isso. Você é salvo por Jesus Cristo, creu em Jesus Cristo, entregou a sua vida a Ele, ou você veio para a igreja convencido, entusiasmado. Mas se você entregou a sua vida a Cristo, você está salvo, e a sua salvação não se perde, ela não depende de você. Aí João está dizendo aqui, né, que os santos perseveram, guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aí parece que ele ouve uma voz. Parece não, ele ouve uma voz. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as obras os sigam. Bem-aventurados é felizes, é a palavra macários, que é felicidade completa, total. São totalmente felizes os que morrem no Senhor. Porque os que morrem no Senhor são aqueles que viveram do Senhor. Os que morrem no Senhor são os que viveram no Senhor. Se não viveu no Senhor, não morre no Senhor. Então esses são totalmente felizes. Quando nossos irmãos são levados, a gente sente a tristeza, a gente sente a ida do irmão, a gente lamenta. Mas nunca se refiram ao irmão como coitado do irmão. Ele foi um crente em Jesus Cristo, ele está feliz. E se ele pudesse, ele diria para a gente: não chore, eu estou em condições muito melhores do que estava. Eu estou com Jesus. Estar com Jesus é céu. Onde Jesus estiver, é céu. É felicidade completa, total. Se eles pudessem dizer isso para a gente, eles diriam: tão felizes são os que morrem no Senhor, porque viveram no Senhor. E esta voz diz, né, do Espírito. Sim, diz o Espírito. São bem-aventurados, sim, felizes, sim.
para que descansem dos seus trabalhos. Vocês vejam que aqueles que adoram a besta aqui, o anjo disse que eles nunca terão repouso. Mas os que morrem no Senhor descansam. O que é esse descanso? Não é que a gente vai viver preguiçosamente na presença do Senhor. Não é que a gente vai lá como numa rede, não é? Debaixo de uma barraca de praia. Não é isso. Que a gente descansa dos trabalhos daqui, desta vida. Que a gente descansa dos sofrimentos daqui. Que a gente descansa das tristezas desta vida. Que a gente descansa das angústias desta vida. Este é o descanso. Eu não sei o que é que nós vamos fazer, mas Deus não vai deixar a gente indolente, parado sem fazer nada. Também não creio naquele negócio de a gente de roupa branca com arpinha na mão tocando. Ia ser muito difícil, né? Eu ia ter que aprender a tocar harpa, porque ou lira, ou não sei o quê. Mas nós vamos louvar a Deus, vamos servir a Deus. De que maneira eu não sei. Mas estaremos descansados das coisas desta vida. E o texto termina dizendo que as suas obras os sigam. O que significa isso? Significa que aquilo que nós fizemos para o Senhor não é quantidade de trabalho, mas qualidade de trabalho. Aquilo que nós fizemos para o Senhor, estas obras os seguem os que morrem no Senhor. Essas obras são o critério que Deus vai usar para dar o galardão. Paulo diz na carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 3, Paulo diz que as nossas obras vão ser provadas, vão passar como que pelo fogo, e muita obra vai ser destruída, e tem gente que vai chegar com o mínimo, aquilo que Jesus deu para chegar ao céu. Quanto é que o aluno precisa para passar de ano? 4? Estou perguntando. 5? Não, para passar de ano. Eu não entendi. Diga. Depende da escola, né? Depende da escola. Tá bom, uma boa saída, né? Tá. Aquilo que a gente precisa para passar de ano diante de Deus, Jesus Cristo fez. A morte de Jesus Cristo cobriu-se. Se eu preciso de 5, então Jesus Cristo me deu 5. Se eu preciso de 4, Ele me deu 4. O mais daí, que é o meu galardão, esse vai ser provado no fogo, vai ser passado pelo fogo, e algumas obras, muitas obras vão ser destruídas. Mas se a nossa obra é de ouro, pedras preciosas, então diz Paulo, 1 aos Coríntios, esse receberá galardão. As obras seguem para o galardão. Não é quantidade, mas é qualidade de obra, qualidade da vida com Deus, qualidade do propósito, qualidade da intenção que nós temos a servir ao Senhor.
Bem, meus irmãos, este é o que eu poderia dizer agora a respeito destes textos do capítulo. Do capítulo 14. Os ímpios estarão perdidos para sempre, mas vão reconhecer a majestade de Deus e a soberania de Deus e vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, mas a oportunidade passou. A igreja, a religião mundial que está em andamento, não uma religião só, mas uma nova ordem mundial. A nota de dólar tem lá Novum Ordo Secularum, que é uma nova ordem mundial que se está buscando. Isso vai ser destruído, tudo destruído, vai cair. E os que seguiram esta ordem e adoraram a besta vão ser atormentados para sempre com fogo e enxofre, não terão descanso. Mas os salvos por Jesus Cristo, que perseveraram e guardaram os mandamentos de Jesus, estes vão ter descanso e vão receber o galardão. Que nós estejamos entre estes, não entre aqueles que vão estar perdidos. Nós vamos terminar este culto cantando um hino. O hino Precioso é Jesus para mim. Se o dia que eu morrer, se eu estiver aqui, vocês se lembrarem, cantem este hino. Eu não vou ouvir, mas eu vou ficar feliz, porque os que morrem no Senhor são felizes. Vamos cantar este hino. Desejo a presença do meu Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim.
terminemos o nosso culto nesta manhã, orando ao Senhor, cada um de nós, orando silenciosamente enquanto ouvimos o poslúdio e orando, agradecendo a Deus, porque nós estaremos junto do Cordeiro, no Monte Sião, amém? Nós estaremos junto do Cordeiro, Monte Sião, com Deus. Mas oremos pelos nossos queridos, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos seus parentes e amigos, para que eles não estejam entre os adoradores da besta, porque estes vão ser atormentados para sempre. Oremos, então, agradecendo a Deus e pedindo a Deus que nos dê as condições de levar os nossos queridos a Jesus Cristo e que estejamos novamente à noite para prestar o culto ao nosso Deus.